pessoal, estamos de volta aí à semana 3 da nossa disciplina Modelo de Gestão, aqui no curso técnico em administração, ministrado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, na modalidade EAD. Eu sou o professor Kenneth Soares e vamos dar continuidade. Aqui na tela para vocês está a nossa ementa. Então, em destaque aí o que iremos falar hoje. Então, vamos falar o que é gerenciar e as características de uma gestão eficaz. Então, pessoal, primeiro vamos falar sobre as competências e suas dimensões, porque vamos falar um pouco sobre a gestão por competências. Então, quando a gente fala de competências, é a união de 3 elementos: conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, quando a gente fala de competência relacionado a equipes, então deve-se considerar a perspectiva da equipe no processo produtivo. Uma competência pode ser inerente a um grupo de trabalho, ou seja, um grupo onde você tem várias pessoas que têm habilidades diferentes, conhecimentos diferentes. Em cada equipe manifesta-se uma competência coletiva, que representa mais do que a simples soma das competências de seus membros. Há uma sinergia entre as competências individuais e as interações sociais existentes no grupo. E a competência relacionada à organização. Então, classifica-se as competências como profissionais ou humanas, que são relacionadas a um indivíduo ou a equipes, de trabalho, ou organizacionais, que aí estão relacionadas, e são inerentes à organização como um todo, ou suas unidades. Então, as competências profissionais, em conjunto com os recursos e processos, estabelecem as competências organizacionais. E quais são as classificações? São 4. Então, no caso, a primeira classificação, classificação 1, são competências humanas, que podem ser técnicas ou gerenciais. Quando a gente fala de técnicas, elas estão mais atreladas realmente ao domínio de ferramentas, de instrumentos. E quando a gente fala de gerenciais, entra o contexto do conhecimento técnico, mas também habilidades interpessoais, já que ele vai ter que lidar com o ordenamento não só de recursos, mas também de pessoas. Depois entra a classificação 2, que está relacionada quanto à relevância ao longo do tempo. Então, eu tenho competências que são emergentes, tem outras que são declinantes, algumas estáveis e outras transitórias. Então, em algum momento, eu posso ter a necessidade de competências emergentes. Alguma tecnologia nova, alguma transformação na forma de se fazer algo, então há de se ter competências emergentes para lidar com essas questões novas. Temos também competências declinantes. Vamos entender. Nós estamos em constante processo de inovação, onde a forma que a gente utilizava para produzir, ela vem se transformando, porque as organizações buscam meios e processos mais eficientes, mais enxutos, menos custosos. Então pense, a própria tecnologia, se antes você utilizava um videocassete ou um DVD para assistir um filme, hoje em dia você não encontra esses equipamentos mais à venda, porque essas tecnologias simplesmente foram extintas. E talvez competências atreladas ao manuseio dessas tecnologias também, já que há uma substituição dessas tecnologias por outras, mais novas, mais modernas, que não precisam de tantos custos. Olha o que temos aí hoje, quantos canais de streaming, tanto de filmes, músicas,
Que mais? Uma expressão que o pessoal utiliza bastante, né, nos dias de hoje, quando tem uma gravação só de áudio, deu branco. Daqui a pouco eu lembro. Mas vamos lá, seguindo aí o conteúdo nosso, né? Então temos também algumas competências que são mais estáveis. O que seria isso? Ora, observe que a organização ela tem funções específicas ligadas à gestão da própria empresa. Então eu tenho funções que são ligadas à parte administrativa, financeira, contábil, gestão de materiais ou comercial. Então observe que eu tenho essas competências, elas são estáveis, porque sempre vai haver necessidade desse tipo de competência para lidar com o dia a dia da corporação. Agora, eu tenho outras que são mais transitórias, né? Em alguma situação, eu estou passando por algum tipo de treinamento e que aquele tipo de competência, ela vai ser útil. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma dinâmica de grupo para solucionar um problema ou inovar. Ora, se eu tiver o domínio, né, de uma técnica de reuniões chamada, por exemplo, brainstorm, que é traduzindo a tempestade de ideias, então facilmente eu conseguiria conduzir as ideias do grupo a um consenso. Isso de uma forma organizada. Depois temos também competências, né, da classificação 3. Então, quanto à abrangência na organização. Então, algumas são mais gerais, estão atreladas à organização como um todo. Por exemplo, eu tenho que gerir os custos, né, da minha organização. Então, isso engloba toda a organização, pega aspectos mais gerais. Ora, se eu busco mais eficiência em determinado setor, por exemplo, no setor de produção, então eu busco essas competências mais relacionadas às funções daquele setor. Ora, eu preciso de um auxiliar de produção, de um coordenador de produção, de um gerente de produção. Então está relacionada mais à função fim, né, que esse setor, essas pessoas irão realizar ali. E eu tenho também competências que são mais específicas. Ora, dentro da organização, citando uma indústria de grande porte, eu preciso de profissionais de múltiplas áreas, que são todos áreas bastante específicas dentro daquela necessidade da empresa. Eu preciso de um técnico em segurança do trabalho ou de um engenheiro de segurança do trabalho. Eu posso também precisar de um médico do trabalho. Então observe que nessas situações, essas competências são bem específicas. Por fim, temos as competências organizacionais, né, que podem ser classificadas como básicas ou essenciais. As básicas representam atributos necessários ao funcionamento da organização, mas não diferenciam da concorrência. Todos buscam, né, executar a sua missão para alcançarem a sua visão dentro desses seus valores. Isso é comum a todas as organizações. Agora, quais são as competências essenciais? As que representam atributos de caráter distintivo, que diferenciam a organização das outras. Eu tenho várias empresas que oferecem alimentação no sistema fast food. Aquela comida que você vai chegar ali, rapidamente você vai ter ele ali à sua mão. Como, por exemplo, McDonald's, Burger King, dentre outros, Bob's e outros aí que a gente também conhece aí através dos veículos de mídia. Observe que cada um desses tem um diferencial que a sua marca traz em cima do seu produto.
seguindo o nosso conteúdo de gestão por competências, vamos falar então que a gestão por competências propõe-se a orientar esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar nos diferentes níveis da organização, individual, grupal e organizacional, as competências necessárias à consecução de seus objetivos são os seguintes, acompanhando fases do processo. Então, após a formulação da estratégia organizacional, que a gente vai falar um pouco mais disso na próxima aula, nós temos que fazer o quê? Buscar as pessoas que têm um perfil adequado para aquelas funções da minha empresa. Então, faz-se o quê? Um mapeamento de competências. Para cada cargo, para cada setor, eu vou verificar qual o tipo de pessoa ou tipo de profissional e quais habilidades e conhecimentos que eles precisam ter para se encaixar dentro desse cargo, dentro dessa função, de forma que ele vai executar bem as suas atividades. Vamos lembrar daqueles fatores higiênicos e também os fatores, né, motivacionais, traduzidos também, né, por Herzberg como fatores higiênicos e fatores motivacionais. Temos então um mapeamento de competências, onde você faz um levantamento geral de todos os cargos e o perfil mais adequado de um profissional para aquela função. Depois tem a captação e o desenvolvimento de competências, que envolve todo um processo de seleção, treinamento, acompanhamento, até que essa pessoa consiga estar ali no seu cargo e andar sozinho. Depois tem o acompanhamento e a avaliação. Ora, a administração, ela trabalha para alcançar objetivos. Então, esse objetivo, ele vai ser sempre um alvo de comparativo entre o momento em que eu estou e onde eu quero chegar. Então, o processo de acompanhamento e avaliação, dentro do que a gente já estudou dentro do ciclo de Deming, ou seja, do ciclo pode ser ou do PDCA, planejar, organizar, dirigir e controlar. E por fim, temos também o processo de retribuição. Para cada cargo, para cada função, entendendo a complexidade e responsabilidade daquela função, projeta-se uma retribuição compatível com esse cargo e com essa função, tal a sua complexidade e responsabilidade dentro da estrutura hierárquica da empresa. Dentro do mapeamento de competências, né, tem como propósito identificar uma lacuna de competências, ou seja, a discrepância entre as competências necessárias para concretizar a estratégia corporativa e as competências internas existentes na organização, ou seja, eu ir buscar lá fora uma pessoa que se encaixa adequadamente para aquela função através de um processo aí seletivo. Então, as etapas: identificação das competências necessárias, depois a identificação das competências disponíveis na organização. Ora, você vai buscar ali dentro para ver se você tem alguém que você pode encaixar ali, se não, óbvio, vai buscar lá fora. Depois tem a identificação, né, a lacuna, o gap de competências. Ou precisamos aprimorar, treinar pessoas que já estão aqui para essa função, ou essa nova função, ou vamos precisar trazer alguém de fora. Então faz-se todo esse estudo e análise. Agora falaremos um pouco mais sobre a gestão de desempenho. Então, a definição seria: é um modelo de gestão que visa a realização dos objetivos estratégicos da organização por meio do aprimoramento do desempenho dos colaboradores e equipes de trabalho, abrangendo planejamento, acompanhamento, avaliação do desempenho, além de ações para o desenvolvimento contínuo das pessoas na equipe. Então, pessoal, pegando todo aquele apanhado das teorias da administração que a gente fez sobre estudar a organização dentro, entender as tarefas, entender as funções da organização, né? Entender a complexidade que é lidar com esses processos internos,
mas entender também do ambiente externo, que influencia todo o componente da organização, e mais, entender as pessoas. Entender que as pessoas trabalham em grupos e é preciso entender o comportamento da organização e dos grupos e moldá-los de modo a conduzir de forma sinérgica ao atingimento dos objetivos da organização. Então, quais são os elementos integrantes aqui? Então, objetivos estratégicos, né? A definição de funções organizacionais, quem vai fazer o quê, a fixação dos objetivos para as equipes e os indivíduos. Ora, todos na equipe, do diretor ao colaborador chão de fábrica, todos terão um alcance, uma entrega, ou seja, um objetivo a ser alcançado. E a gente vai medir esse desempenho dessa entrega. Não é só chegar e fazer a entrega, é de que forma que isso foi feito, se houve eficácia, eficiência, efetividade. Que mais? Vamos falar também da análise do desempenho. Ou seja, você dá um feedback, um retorno de informação e que isso sirva de alimento para a melhoria contínua do desempenho do colaborador, se isso for individual, ou para o grupo, ou mesmo para o alcance da meta organizacional como um todo. Também a remuneração em função do desempenho, aquilo que eu já expliquei antes. Existem várias formas de se remunerar as pessoas, né? Pagar o salário, mas não é somente através de recompensas salariais que a firma se preocupa. Porque o ser humano, o homem administrativo, o homem complexo, ele tem várias outras necessidades, como a gente já viu, uma necessidade de realização, de aceitação, de reconhecimento, de autorrealização. Então você busca outros meios, um reconhecimento, um elogio em público, um certificado, uma medalha, um diploma, um curso, uma premiação, uma viagem. Tudo isso são formas diferentes de você remunerar e, de algum modo, você motivar essas pessoas para alcance e melhor desempenho no grupo de trabalho. E, por fim, a formação e o desenvolvimento de pessoas. A firma, ela tem demandas constantes e ela precisa, a todo tempo, buscar uma melhoria. A firma, ela não pode jamais ficar em um processo de estagnação. O ambiente, ele não permite isso, né? O ambiente está em constante mudança. E a firma, ela tem que estar sempre antenada a essa questão. Então, sempre devemos buscar novas formas de conhecimentos, tanto que uma das técnicas de gestão modernas é o BSC, o Balanced Scorecard, onde você tem premissas de gestão baseadas em 4 elementos: gestão financeira, gestão dos clientes, a melhoria dos processos internos e a capacidade de aprendizado e crescimento. Então, o que não é objetivo da gestão do desempenho? Detectar falhas e estabelecer punições não é um objetivo da gestão de desempenho. Outra coisa, também não é objetivo ficar detalhando os objetivos. Os objetivos são somente para a gente fazer o comparativo do desempenho. Melhorar a produtividade também não é papel da gestão de desempenho. Motivação e desenvolvimento das capacidades pessoais também não, tá bom? A gestão de desempenho, ela serve para alimentar a organização, para analisar como está o desempenho da organização e dos grupos ao alcance dos objetivos individuais, grupais e organizacionais. Identificar candidatos potenciais para funções de maior responsabilidade também não é um objetivo da gestão de desempenho. Escolher critérios de seleção e treinamento também não é um objetivo da gestão de desempenho. Agora vamos falar novamente, né? Agora sobre um outro enfoque, sobre o ambiente externo das organizações.
Então, observe, através desse gráfico que está aí na tela para vocês, que a organização ela está num ambiente caótico. A organização ela está rodeada de competitividade, mas dentro desse ambiente, né, temos tarefas, não só dentro, mas fora também, porque todas as outras firmas também fazem isso. Temos pessoas, temos tecnologias, temos a própria estrutura. Então, observe que quando eu olho para a minha empresa, né, dentro desse caos, eu tenho uma série de elementos que eu tenho que analisar. Uma vez que eu ignoro algum desses elementos, eu posso estar abrindo mão de informação e conhecimento que iria alimentar o meu processo estratégico. Então, por isso que há necessidade da empresa fazer uma análise e um estudo contínuo, interno e externo à organização. Então, ainda continuando, né? A gente já falou em um outro momento que esse ambiente a gente pode definir como macroambiente e microambiente. O macroambiente, né, tem um efeito genérico e abrangente para todas as organizações. Então, escapam do controle, da previsão e da compreensão das organizações. Então, fatores econômicos, Estados Unidos aumentou a taxa de juros, pessoal da França está tendo algumas manifestações por causa da atualização do tempo de aposentadoria de 62 para 64 anos. Houve um embargo da carne do Brasil pela China. Então observe que essas mudanças no macroambiente, eles fogem ao controle da firma, né? Não há uma previsão, ela somente se submete a essa mudança. Agora, como o macroambiente ele vai afetar essa empresa, mas ele é mais amplo, ele pode chegar de uma forma mais rápida ou mais demorada, né? Outros elementos constitutivos aí do macroambiente, né, além dos econômicos, fatores legais, fatores sociais, demográficos, políticos, tecnológicos, culturais, ecológicos. Então todos esses compõem elementos do macroambiente. Agora, e quando a gente fala de microambiente? O microambiente é aquilo que está mais próximo e imediato da organização, do qual obtém suas entregas, né, suas entradas, e no qual coloca suas saídas ou resultados. Qualquer mudança dentro desses elementos vai afetar rapidamente a organização. Então, eu tive um problema no fornecedor. Ora, rapidamente vai afetar o meu desempenho organizacional. Ou devo fazer uma reestruturação. Nos meus clientes também. Qualquer mudança no perfil comportamental dos meus clientes vai afetar rapidamente e diretamente o meu negócio. Também os meus concorrentes, agências reguladoras e a comunidade que está mais atrelada ali ao meu negócio. Agora, pessoal, vamos fazer aqui um repasse sobre a questão. Quando a empresa trabalha por objetivos, ela estabelece missão, visão e valores. Então, vamos esclarecer aqui dentro desse processo de administrar o que é a missão. Então, a missão da organização representa sua essência, seu propósito maior de existir, ou seja, seu significado para a sociedade. É como se fosse a identidade da organização, são características que a diferenciam das demais, agregam valor e fazem sentido dela existir. Então vamos dar um exemplo aqui da Nestlé. Então, qual que é a missão da Nestlé? Então, oferecer ao consumidor brasileiro produtos reconhecidamente líderes em qualidade, em valor nutritivo, que contribuam para uma alimentação mais saudável e agradável, gerando sempre oportunidades de negócios para a empresa e valor compartilhado para a sociedade brasileira. Ora, olha que discurso convidativo para o consumidor, oferecer ao consumidor brasileiro produtos reconhecidamente líderes em qualidade e valor nutritivo. É quase um convite
Então, quando o consumidor, quando as pessoas, como a comunidade como um todo vê isso, é quase um convite, é quase uma partilha de valores próximos aí. Na verdade, as firmas se apropriam dos valores das pessoas e fazem uso disso para atraí-los, para elas se sentirem um pouco mais próximos do que ela faz. E a visão? O que é a visão para a empresa? Então a visão deve apresentar aonde a empresa quer chegar em termos quantitativos, em posicionamento de mercado, como ela quer ser vista pelos clientes em público geral, qual a posição competitiva que quer ocupar dentro dos demais concorrentes. Ora, eu sou um prestador de serviço, avaliador de imóveis. Então, qual que é a minha visão de futuro? Eu quero ser referência regional e estadual na avaliação de imóveis. Ou seja, eu quero ser reconhecido como melhor naquilo que eu faço. Eu acho que é o que todas as empresas, todas as organizações buscam frente aos seus concorrentes, ter um destaque, ter um diferencial. Ele vai conseguir isso a partir do cumprimento da sua missão. Ele vai alcançar essa visão, ele vai se transformar naquilo que ele pretende. Não? E os valores, que são princípios, sentimentos, crenças e filosofias que regem o comportamento do negócio. Em geral, são oriundos dos princípios morais dos fundadores do negócio. É aquilo que eu disse. Está muito relacionado a aquilo que a organização faz, ou seja, que ele exerce na sua missão. Então, se eu executo um trabalho ligado à esfera pública, ora, eu vou respeitar princípios públicos da legalidade, da eficiência, da moralidade, da publicidade. Não é verdade? São princípios da organização pública. Então observe que a minha empresa, ela também vai querer mostrar à sociedade ou aos seus clientes valores que eles compartilham em comum. Ora, dentro do meu trabalho, como eu disse, como avaliador, o que eu quero de valor compartilhado para com os meus clientes? Ora, transparência, ética, profissionalismo. Não é verdade? Isso aí vai transmitir a eles uma segurança na hora de contratar os nossos trabalhos. Agora, vamos falar um pouco sobre análise de SWOT. Então, dentro do que a gente estudou das teorias, as primeiras teorias da organização, da administração, elas tinham um enfoque mais interno. Ou era nas tarefas, ou era na estrutura, ou era nas pessoas, focalizando internamente a empresa. Mais adiante, vieram outros autores e trouxeram uma maturidade maior, colocando o ambiente nesse contexto. Quando eles colocam o ambiente nesse contexto, então agora faz-se necessário entender a complexidade entre esse ambiente e a organização. A organização passa a ser vista em segundo plano, já que o ambiente é que vai afetar esse comportamento. Então, uma ferramenta muito utilizada é a análise SWOT, que traduzido significa strengths, que força do ambiente interno, ou weakness, que seria fraquezas no ambiente interno, ou opportunities, que seria oportunidades no ambiente externo, ou threats, que seria ameaças no ambiente externo. Falei brevemente dessa ferramenta, né? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Análise SWOT, que em português é também conhecida como matriz FORFA. A análise SWOT, então, ela tem um trabalho de fazer uma análise do ambiente interno e do ambiente externo da empresa, analisando então os pontos fortes e fracos, as ameaças e as oportunidades. Então, alguns exemplos de forças e fraquezas aí de uma empresa. Então, estratégias organizacionais. Ora, eu posso ter uma organização do setor de publicidade, que ele cria estratégias publicitárias, né, para prender a atenção do público, para convidar o cliente para aquela marca. Não é verdade?
Que mais? Perfil dos colaboradores. Pode ser uma fraqueza, mas também pode ser um ponto forte para a organização. Que mais? Aquisição de equipamentos, atitudes do público interno, cultura organizacional, crenças, costumes, valores, gestão do conhecimento. Ora, todos esses elementos podem ser forças ou fraquezas desse negócio. A análise SWOT é uma ferramenta estratégica utilizada para fazer a análise do ambiente. Ela foi estruturada para verificar a posição estratégica da empresa no cenário em que ela está. É uma ferramenta simples e pode ser usada em qualquer negócio, do menor ao maior porte. Falamos que é simples, porém, ela é um dos itens principais para a criação do planejamento estratégico de uma organização. A sigla SWOT provém dos termos Strengths, de forças, Weaknesses, de fraquezas, Opportunities, de oportunidades e Threats, de ameaça. E podemos colocar tudo para o português, onde fica uma sigla chamada FOFA. Aí fica fácil, né, pessoal? E o significado é o mesmo: forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, onde esses itens fazem parte da análise do ambiente interno e do ambiente externo de uma empresa. Mas o que são esses ambientes? No ambiente externo estão as variáveis que não conseguimos controlar, mas que podem influenciar positivamente ou negativamente uma organização. Por isso, muita atenção nelas. Fiquem atentos em quais delas irão impactar o seu negócio. Então reflitam: a taxa de juros, o desemprego, o crescimento da população feminina, mudanças nas leis trabalhistas, mudanças climáticas, fragilidade política, perfil da sociedade, importância cultural, são ótimos exemplos de variáveis externas. Mesmo que uma empresa queira mudar alguma dessas variáveis, não conseguirá, pois está fora do seu controle. Por isso, deve-se conhecê-las muito bem de forma a aproveitar as oportunidades e enfrentar, através de planejamento, as ameaças. Já no ambiente interno, tudo é controlado pelos gestores, pois fazem parte das suas tarefas e das estratégias da empresa. Todo resultado alcançado pela organização é fruto das ações dos próprios integrantes da empresa. Assim, no ambiente interno é possível controlar a localização da organização, uma campanha de marketing, a contratação e treinamento de pessoas, volume de produção, formação de preço, compras, entre outros. No ambiente interno, deve-se analisar as forças e fraquezas. Assim, o autoconhecimento é muito importante. É preciso olhar para a parte de dentro e verificar em que a empresa é forte ou fraca. De repente, a empresa possui um excelente atendimento, experiência de mercado, máquinas de alto nível, marca reconhecido. Isso são exemplos de forças. Por outro lado, uma empresa pode sempre atrasar as entregas, estar em péssima localização, não possuir pós-venda, e isso são fraquezas. O certo é ressaltar as forças, ou seja, os fatores chaves de sucesso, e controlar e minimizar os pontos fracos. O relacionamento dos ambientes e dessas 4 variáveis irá permitir a definição das estratégias e a tomada de decisão. Mas, como fazer a análise SWOT? Primeiramente, é interessante montar uma matriz. Por isso, muitos também a chamam de matriz SWOT e listar quais as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas de uma empresa. Uma vez feito isso, é preciso fazer o relacionamento dos ambientes interligando as variáveis. Por exemplo, se a empresa verifica uma ameaça, como a sociedade está desempregada, é uma hora de trabalhar sua força, que é o preço de venda das mercadorias. Observar a ligação do ambiente externo com o interno? Um outro exemplo. Imaginem que uma organização identifica uma oportunidade, como a instalação de uma grande indústria na cidade e que ela vai contratar muita gente. Então, é hora de melhorar os pontos fracos do atendimento e do estoque. Assim, é possível fazer um diagnóstico completo da organização, podendo reduzir risco, entrar em novos mercados, criar novos produtos, dar mais segurança nas decisões, conhecer profundamente o ambiente e até antecipar-se de eventos desfavoráveis.
Após isso, é preciso fazer um plano de ação visando maximizar os pontos fortes, aproveitar as oportunidades, minimizar as fraquezas e enfrentar as ameaças. Não esqueçam de colocar nesse plano de ação prazos para implementação e pessoa ou setor que vai executar. Procurem adotar essa ferramenta nos negócios, nos seus trabalhos e na sua vida, e verá como facilitará as suas tomadas de decisão. Então agora vamos a exemplos de ameaças e oportunidades. Então, alteração no mercado. Lembrando que agora a gente está pensando o quê? Ambiente externo, né? Então, alterações do mercado, comportamento do consumidor, novas leis e regulamentos, a própria tecnologia, né? Ou seja, a forma de se produzir algo de uma maneira diferente, perfil do mercado de trabalho, mudanças ambientais e sociais, alterações econômicas, poder da sociedade civil organizada, ou seja, o poder de barganha sobre o preço de determinados bens, enfim. Agora vamos falar, né, de um outro elemento dentro do processo de administração, que é a centralização e a descentralização de poder ou de responsabilidade, já que a gente já sabe que a organização ela tem duas estruturas, a formal e a informal, temos que uni-las, né, para trabalhar de forma sinérgica. Agora, dentro dessa organização formal, há uma comunicação entre os agentes, né? Geralmente quem está mais em cima tem mais poder, quem está embaixo tem menos, mas e o fluxo de comunicação entre esses agentes é muito importante, mas a relação de poder está atrelada a isso também. Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, centralizar significa concentrar o poder para a tomada de decisão nos altos cargos de uma empresa, não dando autonomia para os cargos mais baixos tomarem decisões táticas e operacionais. Descentralização já é o processo planejado de atribuir responsabilidades pela tomada de decisão de questões táticas e operacionais para os níveis mais baixos da hierarquia, deixando com que os cargos mais elevados ocupem seu tempo com questões que são mais estratégicas para o negócio. Pessoal, no início da nossa fala sobre as teorias da administração, nós falamos sobre o conselho de Jetro, sobre Moisés falar da distribuição de responsabilidades para julgar as causas, né? O que a gente está falando que é justamente isso, entre você centralizar o poder na mão de uma ou de poucas pessoas, ou de você descentralizar, ou seja, você distribuir esse poder na mão de mais pessoas. Ora, hoje, pelo tipo de conjuntura que a sociedade, ou seja, o ambiente impõe às empresas, nós precisamos de estruturas mais descentralizadas e mais orgânicas do que mecânicas. Vamos explicar isso daqui a pouquinho. Agora, quais os principais fatores que causam as mudanças na organização para que ela também adapte melhor essa questão de você centralizar ou descentralizar o poder? Então, a imposição do mercado, mudanças decorrentes da legislação, inovações tecnológicas, alteração no próprio organograma da empresa, a busca, né, do desenvolvimento sustentável ou mesmo resistências às mudanças. Tudo isso causa mudanças nas organizações em que elas precisam alterar suas estruturas de funcionamento e também as suas delegações de responsabilidade e poder. Os administradores precisam ter algumas habilidades, né? Nos níveis administrativos, né? Olha aqui, nos níveis administrativos, nós temos, no caso, habilidades que está ligada a habilidades institucionais, intermediária ou operacional. Ora, quando eu falo que o administrador, o gestor, né, ou o colaborador do negócio, que ele tem que ter habilidades conceituais, eu estou falando que ele tem que ter habilidades atreladas
ao topo, né, da instituição, a alta direção, a conhecer a essência do negócio como um todo, entender a constituição do porquê desses objetivos e metas. Quando a gente fala dos níveis intermediários, que está mais atrelado aos níveis de gerência, eles estão atrelados, como eu disse, a habilidades mais humanas, já que ele vai ter que gerenciar recursos e pessoas. E quando a gente fala de habilidades atreladas aos níveis administrativos operacional, eu estou falando que ele precisa ter habilidades mais técnicas, ou seja, o operário ele precisa ter um conhecimento mais especializado ali na execução da sua tarefa. Então, quais são as 3 habilidades dos administradores em seus diferentes níveis? Habilidades conceituais, ligadas ao nível institucional, habilidades humanas, que estão ligadas aos níveis mais intermediários ou mais gerenciais, e temos habilidades técnicas, mais atreladas ao nível operacional ou de supervisão. Agora vamos falar um pouco sobre autoridade, poder e liderança dentro dessas estruturas organizacionais. Então, o poder. Poder é a habilidade de forçar alguém a obedecer a uma ordem, a despeito da resistência, pelo uso da força, da imposição ou da coação. Então vamos lá. Ora, se um chefe, né, o chefe ele tem um poder de decisão maior, então ele tem um poder de mando sobre alguns níveis que estão mais abaixo ali. O que acontece? Ora, esse cara, ele pode dar ordens. Ó, fulano, eu quero que você pare de fazer isso aqui e faz isso aquele outro ali. Então a pessoa vai ser obrigada a deixar de fazer aquilo e executar o que o chefe mandou. O pessoal fala muito, né? Obedece quem manda. Como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a gente brinca um pouco com essa questão aqui. Então o poder está atrelado a isso. E nesse caso, quando a gente fala da estrutura formal, está ligada a essa estrutura organizacional, tá? É ali dentro da empresa. Saiu da empresa, não tem essa onda, né? É outra coisa. Então vamos lá. Outra questão é a autoridade. É quando os comandos são voluntariamente obedecidos por aqueles que o recebem. Ora, quem tem um poder tem autoridade sobre aqueles demais, né? Então, ainda falando de poder, autoridade e liderança, então liderança apresenta a sua capacidade de influenciar as pessoas a agir. Aqui temos algumas imagens de alguns líderes históricos aí, né? Então, esse cara aqui, né, o Adolf Hitler, o Hitler, apesar de ter uma história trágica aí no contexto da nossa sociedade, ele tem traços, né, que dentro da administração a gente traz para poder explicar como que ele conseguiu mobilizar tantas pessoas para executar algo de objetivo que ele traçou. Isso porque ele tinha um poder, né, de influenciar, de guiar as pessoas. Aqui a gente já tem um exemplo interno, né, o atual presidente nosso, Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve à frente lá do Sindicato dos Trabalhadores. Então também esse cara teve um poder de influência muito grande dentro da nossa política aí, principalmente ligado aos trabalhadores, né? Aqui um outro nome muito famoso aqui no nosso país, para gerações mais novas aí não conhecem, né? O Ayrton Senna era um piloto de Fórmula 1 e que abrilhantava os brasileiros nos domingos aí, né, com as corridas de Fórmula 1. Então também tinha o poder de influenciar, de motivar toda uma sociedade, né, tão complexa e cheia de contrastes como o nosso. E um exemplo maior que a gente tem aí, Jesus Cristo, né, através de suas parábolas aí bíblicas, a gente observa o quanto que tem poder de influenciar as pessoas aí. Outra questão, eu já estava deixando de passar aqui de forma despercebida.
Então, aqui dentro desse poder, autoridade e liderança, que a gente falou desses personagens aqui, poderíamos falar vários outros, mas temos os tipos de liderança. Então, por exemplo, o Hitler, a gente pode caracterizar por um tipo de liderança mais autoritária, autocrática. Ora, em alguns momentos, o líder de uma empresa, ele precisa fazer uso dessa liderança mais forte, mais autoritária, para que ele alcance, né, determinados objetivos que, com outro tipo de liderança, ele não conseguiria ativar os mecanismos das pessoas ali para atingir esses objetivos. Temos também o tipo de líder democrático, em que ele dá poder às pessoas para elas escolherem o que é melhor para si, né? Ele faz um papel de mediação ali desse contexto. Então, o democrático, ele entra nessa questão. E temos o líder liberal, o laissez-faire. Ele deixa fazer. Nesse caso, ele não interfere, ele não influencia em nada, ele deixa o grupo correr solto e tomar suas próprias rédeas aí no destino. Então, vamos lá. Qual que é o papel do líder? O papel do líder é incentivar o trabalho da equipe, é comunicar de forma eficaz no ambiente de trabalho, ser um exemplo para os liderados, gerenciar conflitos entre os membros da equipe, incentivar, reconhecer, recompensar os funcionários, desenvolver habilidades nas pessoas, né? E manter a motivação e o clima organizacional positivo, porque assim será mais fácil alcançar os objetivos, né? Tendo a equipe motivada. Agora, vamos falar sobre equipes de alta performance. Ou seja, você tem grupos onde vários profissionais têm habilidades diferenciadas, mas a especialização desses profissionais, a somatória disso aí, promove, né, uma equipe de alto desempenho. Então, a diferença de grupo e equipe aí. Então, algumas características. Então, eles têm um claro sentido de propósito em relação ao trabalho, são eficazes comunicadores dentro e fora da equipe, certificam se todos estão envolvidos nas decisões do grupo e seguem um processo que lhes permite planejar, tomar decisões e garantir a qualidade do trabalho. Ora, eu quero citar, vou indicar para vocês um filme de comédia chamado Os Estagiários. Eles mostram o ambiente de trabalho da empresa Google. Então vocês vão observar ali que as pessoas elas não têm muito um compromisso de horário, né, de tarefas a serem executadas específicas, uma rotina, né, engessada, não. Tem um desprendimento, um horário que cada um pode fazer, desde que entreguem resultados, né? As empresas mais ligadas à tecnologia têm essa característica, sim. E também a estrutura é mais característica como em rede ou matricial também, né? Aqui trazemos, então, a ideia, né, e o conhecimento dos modelos japoneses de melhoria contínua e qualidade total. Os primeiros, né, conhecidos como 5S, diagrama, as 7 ferramentas da qualidade. Enfim, vou fazer um apanhado de várias ferramentas aí na próxima aula. Então, o Kaizen, que traz a ideia de melhoria contínua, é a filosofia de melhoria contínua de todas as pessoas da organização, de maneira que a execução das tarefas é a melhor a cada dia. Ora, pense, o Taylor buscou a melhoria da eficiência nas tarefas, né? Na execução das tarefas. Agora, pense, quem executa as tarefas são as pessoas. As pessoas precisam também melhorar. Não é só melhorar na questão de desenvolver a execução de uma tarefa, mas melhorar no sentido mais amplo, como pessoa, melhorar os seus conhecimentos, sua educação, sua postura, o seu conhecimento sobre o mundo.
e isso vai fazer com que ele seja um profissional ainda melhor e contribua ainda mais com a melhoria da organização. Qual que são os princípios, né, da qualidade total, baseados também no princípio de Demme, no ciclo PDCA? Ora, quando a gente fala lá dos princípios organizacionais para a administração, a gente traz o pode ser: planejar, organizar, dirigir e controlar. Aqui ele traz a ideia, né, e traz 14 princípios, chamado aí ciclo PDCA: planejar, fazer, verificar os defeitos e agir. Então, planejar: estudar um processo e planejar o seu aprimoramento. Depois, implementar a mudança. Depois, observar os efeitos e depois estudar os resultados. Ora, isso é algo contínuo. Então, você executou uma tarefa, você analisa esse desempenho. Você executa novamente, compara ele com o que você executou anteriormente. Você, de algum modo, tenta melhorá-lo, né? Em seguida, você faz novamente, aplicando essas melhorias. E isso segue um contínuo, ou seja, uma busca contínua de melhoria. Os modelos contemporâneos de gestão aí. Então, responsabilidade social é formada pelas seguintes responsabilidades. Então, econômicas, então ser lucrativa, gerar riquezas, empregos, éticas, não lesar ninguém voluntariamente, prezar pela integridade de todos os envolvidos com a empresa. Legais, então pagar todos os impostos em dia, é por meio deles que o governo proporciona o bem-estar social para a sociedade. Filantrópicas também, né, são os projetos sociais que possuem maior visibilidade para os clientes e pode ser usado como uma forma de publicidade em suas ações sociais. Isso, os modelos mais contemporâneos, né, mais atuais de gestão, eles prezam por esses elementos. Então, ora, a questão da sustentabilidade não tem como fugir disso. A própria Carta Magna, ela fala que todo mundo pode usar os recursos, mas deve garantir o uso deles para gerações futuras, né? Além disso, temos metas globais, ou seja, os objetivos do milênio, que estão baseadas em várias ações ligadas à sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida, ou seja, o IDH. Então, pessoal, pense que os modelos contemporâneos, eles vão nesse foco de atender essas demandas também. Então, os modelos contemporâneos de gestão, eles são baseados nesse tripé de bem-estar social, do meio ambiente e da atividade econômica. Por quê? Quando a gente faz menção à atividade econômica, a gente está fazendo uso de recursos. Os recursos são os recursos naturais, as pessoas, o dinheiro, não é verdade? Então, a empresa tem que lidar de forma responsável com tudo isso e mostrar para a empresa que está fazendo isso de mostrar para a sociedade que está fazendo isso baseado em todos esses princípios, para que ela seja aceita, né? Então, entrando aqui então nesse discurso, né, de administrar, então administrar está ligado à comunicação, né? Dentro do processo de planejar, de organizar, dirigir, controlar, tem que haver comunicação. Ora, eu tenho que comunicar o que eu planejei, tenho que comunicar o que eu organizei, tenho que estar em constante conversa quando eu estiver dirigindo. E óbvio, não tem como eu fazer um controle sem fazer comparativos, dar feedbacks, não é verdade? Mostrar às pessoas, conversar. Então a comunicação, ela está atrelada a esse processo de administrar. Então, o que é planejar? No planejamento, define-se aonde a organização pretende chegar e como isso vai ser feito.
Então deve ser estipulado os objetivos e metas, os meios de realização, as atividades, os recursos, né? E os meios de controle para isso. Quando eu falo em organizar, eu estou falando em que corresponde à contribuição, né, e à própria organização, por meio de sua estrutura, de forma a permitir a divisão do trabalho entre as diversas unidades administrativas, equipes, pessoas. Inclui também a alocação de equipamentos, né, os recursos, as pessoas, o setor produtivo, de forma a permitir a constituição de processos produtivos racionais e eficientes em função dos resultados planejados. Depois tem a direção, que trata dos esforços de liderança e coordenação das pessoas, das equipes, dos processos produtivos que elas realizam, isso de forma a assegurar o melhor aproveitamento possível dos recursos, sempre com foco nos resultados. Por fim, seria a função controlar, que significa verificar se os planos e as programações estão sendo executados de maneira adequada, se estão permitindo identificar de forma tempestiva correções necessárias. Então ele engloba a definição de padrões, ou seja, aquelas metas SMART, que eu talvez vou falar mais disso aí para vocês, talvez não, vou falar mais para vocês. Falar também sobre a medição do que está sendo realizado, então entra-se as metas SMART, a comparação entre as realizações e os padrões e a adoção de medidas corretivas. E aí, então, como que a gente vai definir a estrutura organizacional? Ora, eu já analisei, fiz um estudo lá dos meus cargos e tarefas, fiz um estudo do perfil mais adequado para atender isso, desenhei minha estrutura organizacional inteira. Agora, como que eu vou definir essa estrutura, né? Vou analisar quais que são os meus objetivos, vou dividir o trabalho segundo o critério mais adequado, definir as responsabilidades de cada um, definir os níveis de autoridade e desenhar a estrutura da organização. Depois eu vou ter que dividir o trabalho, que é o quê? É o processo por meio do qual as atividades são divididas em partes e as partes são atribuídas às pessoas ou equipes. O trabalho é dividido em unidades de acordo com critérios adequados a cada caso. Então, por exemplo, cargos e responsabilidades. Então, o que é um cargo? O cargo é a menor unidade de trabalho da estrutura organizacional. Então, corresponde a um conjunto de atividades que o seu ocupante deve realizar. Geralmente, quando você tem uma estrutura ou uma organização maior, ele tem lá o desenho do cargo e ele fala tudo que é atribuição daquela função. Então, quando você entra na empresa, você vai lá, pega um caderninho e ele fala tudo que você tem de responsabilidade, a quem que você está ligado, enfim. Talvez eu abra um modelo mais adiante para a gente ver. Depois, responsabilidades. Então, o que são as responsabilidades? São deveres das pessoas para a realização de atividades. Então, a descrição do cargo corresponde a um conjunto de responsabilidades que a ele é atribuída. Ora, se você tem um cargo, você tem responsabilidades. Elas podem ser pequenas, se você tiver no nível operacional, elas podem ser intermediárias, se você tiver no nível de gerência, ou elas podem ser gerais, se você tiver no nível institucional. Então, vamos fazer aqui uma análise sobre a hierarquia e sobre a amplitude de controle. Então, observe que a comunicação ela vai ocorrer de baixo para cima, de cima para baixo, porque de cima vem os objetivos traçados, comunicando aos demais setores que estão abaixo, e vai haver também uma amplitude de comunicação e de controle entre esses níveis departamentais. Ora, eu tenho um gerente de marketing, um gerente de finanças, um gerente de produção, esses caras estão em um mesmo nível hierárquico. Não é verdade? Eles estão em um mesmo nível, eles conversam entre si e eles conversam também com o que está abaixo e também com o que está acima deles. Mas eu tenho uma amplitude de controle. Ora, quanto mais níveis, ou seja, mais gerentes eu tiver ali nesse nível,
eu tenho uma amplitude maior de controle, ou seja, eu tenho mais setores, mais departamentos a serem controlados aí. E quanto maior for essa verticalização da estrutura de cargos, funções ou departamentos, eu vou determinar que a minha estrutura seja mais ou menos hierarquizada. Então, quando eu falo em sentido vertical, ou seja, de cima para baixo, eu estou falando de hierarquia. Quando eu estou falando de forma horizontal, ou seja, né, de um lado a outro, eu estou falando sobre amplitude de controle. Então, uma estrutura achatada, ou seja, vou fazer uma figurinha aqui, né, só para a gente ilustrar. Ora, faz de conta que isso aqui é a estrutura de uma empresa. Se eu tenho uma estrutura mais achatada, né, quem está aqui em cima dessa estrutura vai chegar mais rápido a quem está lá embaixo no processo de comunicação. Então, uma estrutura achatada há um grande número de subordinados por chefe e um pequeno número de chefes. Por quê? Você diminuiu a sua hierarquia, mas você aumentou a sua amplitude de controle. Grande número de subordinados por chefe e um pequeno número de chefes. Agora, quando eu tenho uma estrutura mais aguda, ou seja, mais verticalizada, observe que eu tenho um pequeno número de subordinados, mas eu tenho um grande número de chefes, ou seja, uma estrutura mais alongada, mais verticalizada. Agora os fatores, né? O Bird Call. Então, para determinar a amplitude de controle ideal. Então, similaridade das funções que são supervisionadas. Então, em administração, existe uma expressão chamada downsize. Downsize é você achatar a estrutura da organização. Isso para quê? Para que a comunicação seja mais fluida, para que você delegue mais responsabilidade, para que ela fique mais eficiente, menos custosa também. Então, como que você faz isso? Analisando a similaridade das funções, agregando em um único cargo mais funções, proximidade dos funcionários, né, desses cargos e funções, complexidade das funções, grau de controle e direção requeridos, grau de coordenação desses requeridos, relevância e complexidade das tarefas e a questão da centralização e descentralização. Essa é a análise que tem que ser feita quando você busca achatar a estrutura da organização, ou seja, passar mais responsabilidade para as pessoas, ter menos cargos e mais responsabilidade por função. Agora, uma estrutura mais centralizada. Então, a centralização da autoridade em poucas pessoas. Então, o que acontece aí numa estrutura mais descentralizada? A distribuição do poder de decisão mediante a delegação de atribuições de autoridade. Então, enquanto a centralizada coloca o poder na mão de poucas pessoas, a descentralizada, ela delega, ela passa essa autoridade para outras pessoas, assim como falamos mais atrás no Conselho de Jetro. E o trabalho em equipes, né, ou em grupo. Então, para Hobbes, um grupo é definido como um conjunto de dois ou mais indivíduos interdependentes e interativos, ou seja, eles trabalham de forma separada, mas têm uma relação entre si, que se reúnem visando a obtenção de um determinado objetivo. Ela vai bem de encontro, né, à definição do que é uma definição de um sistema. É uma série de elementos interdependentes que formam um todo. Então, o conceito proposto engloba grupos formais, que são definidos pela estrutura da organização, e grupos informais, ou seja, alianças que se formam de maneira natural no ambiente de trabalho e não são determinadas pela estrutura ou pelas normas da instituição como propósitos de trabalho ou não.
smarter to travel in groups. Então, pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Então, vamos falar aqui sobre equipe de trabalho, né, os fatores, e vamos falar a diferença aí do que seria um grupo e uma equipe. Então, se o fator, por exemplo, é o objetivo, quando a gente fala em grupo, a gente está falando em compartilhar informações. Já quando a gente está falando em equipe, nós estamos falando sobre o desempenho coletivo dessa equipe. Quando a gente está falando em sinergia e a abordagem for sobre grupo, então pode ser negativa. Agora, quando a gente fala em equipe, ela é positiva. Quando a gente fala em responsabilidade, né, a responsabilidade do grupo ela é individual. Agora, quando a gente fala em equipe, ela é individual e mútua. E por fim, quando a gente fala de habilidades, quando a gente está tratando das habilidades em um grupo, elas são aleatórias. E quando a gente fala em equipe, elas são complementares. Vamos dar um exemplo entre grupo e equipe. Ora, vamos citar aqui uma seleção de futebol. Ora, cada jogador ele tem um tipo de habilidade. Um é atacante, outro é zagueiro, outro é centroavante, outro é goleiro. Observe que cada membro dessa equipe, não é verdade? Ele tem uma habilidade que completa a outra. Assim também, se a gente pegar esse mesmo exemplo e pegar a responsabilidade, ora, a responsabilidade de um zagueiro, ela é defender. Ele defende por todo o grupo, não é verdade? Ele defende por toda a equipe. Né? Então, essa responsabilidade ela é individual e é mútua, já que, caso ele não faça, não cumpra com a sua responsabilidade, ou ele venha a falhar, vai afetar o resultado de todo o grupo, de toda a equipe. Agora, quando eu falo de um grupo de trabalho, não. Essa responsabilidade ela é individual. Ora, se eu tenho uma equipe de programadores e o web designer, né, ele não entregou a sua parte do trabalho, observe que essa responsabilidade ela é exclusiva dele. Agora, pegando ainda esses exemplos, né, sobre um time de futebol ou um grupo de programadores, quando a gente fala em sinergia, ora, eu posso ter cada um executando o seu trabalho do grupo ali de forma individual e isolada, mas na equipe, não. Essa sinergia ela tem que acontecer continuamente. Um depende do outro para chegar num resultado. E por fim, né, quando a gente falou de objetivos, pegando ainda esses exemplos aí, ora, dentro de um grupo de programadores, todos vão compartilhar informações sobre esse projeto. Agora, a estratégia da equipe, né,
desenhada para atingir para atingir o objetivo, ela tem um desenho, né, que ele pega todo o grupo. Ora, a bola vai sair de determinado lugar, passar para tal lugar, até chegar no gol. Então, ela tem um desempenho coletivo. Então, para Hobbes, um grupo de trabalho interage basicamente para compartilhar informações e tomar decisões para ajudar cada membro em seu desempenho na sua área de responsabilidade. Agora, uma equipe de trabalho gera uma sinergia positiva por meio de um esforço coordenado. Olha o técnico lá. Os esforços individuais resultam em um nível de desempenho maior do que a soma das contribuições individuais. Então, o modelo mecânico, né? Se eu penso em uma empresa que tem um aspecto mecânico, o que é isso? Ele, assim, não é que não seja ruim, mas existem estruturas organizacionais que, dependendo da sua atividade, ele tem uma estrutura e um modelo mais mecânico, mas dependendo da atividade, ele tem um modelo mais orgânico. Então, o que seria esse modelo de organização mais mecânico? Ele mais adequado a ambientes estáveis, ou seja, de poucas mudanças, onde há também uma característica de trabalho especializado, papéis determinados, há uma padronização de tarefas, há uma hierarquia reforçada, ou seja, uma cadeia de comando bem estruturada, há centralização de autoridade, existem controles burocráticos fortes e há uma organização informal que é um símbolo de um status, né? Enfim. E depois o modelo mais orgânico, que esse tipo de estrutura é mais adequada a um ambiente mais turbulento. Então as equipes são multifuncionais, ou seja, essas pessoas fazem várias coisas, não tem um cargo específico, ele pode ser chefe ou colaborador em um determinado trabalho ou projeto. Os papéis são complexos e dinâmicos, há uma integração complexa, há também a descentralização da autoridade, há autonomia entre os membros do grupo, existem controles burocráticos, porém eles são fracos, e a organização informal é baseada por competência, ou seja, é o conhecimento, habilidade, experiência é que dá esse status aí dentro do grupo informal. E a comunicação organizacional, como que ela funciona, né? Ela pode ser para baixo, para cima ou lateral. Então, quando ela vai de baixo para cima ou de cima para baixo, ela está seguindo a questão da hierarquia. E quando ela vai nos sentidos laterais, ele está obedecendo à amplitude. Então, há comunicação entre pessoas e também uma comunicação como um mecanismo de integração nas organizações. Pegando aí o que seria, né, as funções da comunicação. Então, a comunicação tem como função passar informações para a tomada de decisão. Também temos o controle. O controle seria toda organização tem hierarquia e orientações formais e informais que controlam o comportamento dos funcionários. A comunicação formal de controle refere-se às regras formais comunicadas verbalmente ou por escrito. E a comunicação informal de controle refere-se às regras não verbais. Temos também a motivação, ou seja, o estabelecimento de metas e o feedback nos processos são exemplos do uso da comunicação para motivar e reforçar o comportamento desejável dos funcionários. Temos também a expressão emocional. Então, para muitos, o grupo de trabalho é uma fonte primária de interação social, de maneira que as pessoas se utilizam desse grupo para expressar esses sentimentos de satisfação, de insatisfação e também suas necessidades. Ora, entre esses grupos aí, elas conversam, eles falam abertamente
o que eles pensam, o que eles querem, né? E isso aí pode ser utilizado aí como um elemento propulsor para a empresa. Dentro do processo de comunicação existem vários elementos, né? Então, temos a mensagem a ser transmitida, então temos dentro desses elementos aí a mensagem a transmitir e que alguém vai receber essa mensagem, não é verdade? Ó, essa mensagem ela vai ter que passar por um canal de comunicação. Esse canal de comunicação, existe aí nessa relação um transmissor e um receptor. Nesse canal, essa mensagem ela vai ser passada através de um código, né? De um código. Então, esse transmissor ele vai passar essa mensagem e esse receptor ele vai ter que decodificar essa mensagem. Então, essa mensagem que passa por um canal de comunicação entre o transmissor e o receptor, passa também por um processo de codificação e decodificação. Dentro desse canal podem haver ruídos. Esses ruídos podem interferir o processo de comunicação. Então, só repassando, quais são os elementos? Tem um transmissor, um receptor, um canal, uma mensagem, uma codificação, uma transmissão, uma recepção, uma decodificação e um feedback. Então, quais são as barreiras para essa comunicação? Ora, primeiro seria a escolha do canal que pode ser inadequado. Ora, eu preciso escolher a forma mais apropriada para aquela informação chegar para o meu receptor. Ora, se uma mensagem for passada em inglês para quem não fala inglês, observe que vai haver uma dificuldade para que se decodifique essa informação. Depois eu tenho a escolha da linguagem mais adequada, né? Enfim, tenho também a limitação de expressão relacionada às emoções. Temos também a desatenção ao feedback, a percepção seletiva e a filtragem. Todos esses elementos que podem ser barreiras para a comunicação. Então, os tipos de falhas no processo de comunicação. Pode haver uma falha pela sobrecarga, ou seja, muita informação, ou omissão, alguém que deixe de passar essa informação ou simplesmente não a cumpre, mesmo que tenha decodificado, ou uma distorção. Aí houve um ruído no processo de mensagem, onde dentro desse canal pode ter havido algum ruído. Então a sobrecarga ocorre quando a fonte envia uma quantidade de informação que é superior à capacidade de processamento do receptor. Assim, o destinatário não será capaz de receber e decodificar de forma adequada a mensagem, tornando a comunicação ineficaz. Depois, a omissão ocorre quando a mensagem transmitida contém lacunas. Nesse caso, nem todo o conteúdo desejado irá chegar ao receptor, também limitando a eficácia no processo de comunicação. E a distorção ocorre quando a mensagem chega à fonte, mas por alguma razão sofre alteração que a tornam diferente do que pretendia o emissor. Ou seja, há lacunas, mas sim desvios de significado. Agora, pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre a administração por objetivos de Peter Drucker. Então ele já traz essa mensagem, né? A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então a administração por objetivos, ela tem algumas especificidades. E dentro da administração, já que a gente está falando sobre o processo de administração, em um negócio é muito conhecido, né, o plano de negócio. O plano de negócio que é uma forma de você
de você planejar de forma mais eficiente, utilizando técnicas, isso de uma forma mais física, onde você coloca isso tudo no papel, onde todos podem ter acesso e contribuir para o desenvolvimento desse documento. Então vamos lá. O plano de negócio, ele vai fazer a união de funções básicas da empresa com competência do administrador. Então a estrutura de um plano de negócio, ele é composto basicamente pelo sumário executivo, que define a missão, a visão, os valores da empresa, quem que são os sócios, os acionistas, qual que é o ramo de atividade, né, o nome da empresa, endereço, então dados sobre o negócio. Depois tem a análise de mercado, então é um estudo, né, envolvendo vários elementos aí sobre o mercado, tá bom? Então, quem são seus clientes, onde que eles estão, enfim, um estudo em que há de se ter aí, é óbvio, um conhecimento sobre o comportamento do consumidor para você oferecer o produto que ele quer, onde ele quer e da maneira que ele quer e ao preço que ele está disposto a pagar com qualidade para atender aí os seus desejos. Depois temos um plano de marketing que envolve, né, uma relação muito próxima aí com a análise do mercado, já que composto de marketing é o produto, preço, praça e a promoção. Então é preciso definir tudo isso aí. Depois o plano operacional. Você vai definir que a empresa vai precisar de recursos materiais, equipamentos, insumos, pessoas, capital. Aí faz-se então o plano financeiro, que há então uma prévia, né? Um planejamento de tudo que você vai precisar investir e quando que você vai ter esse retorno, quanto que você pretende ter,
quanto que você tem que ter dinheiro lá no caixa, né, para pagar as contas em dia. Então entra o plano financeiro. Depois tem a construção de cenários. Construção de cenários nada mais é do que você criar, projetar futuras situações para esse negócio. Uma situação talvez mais positiva ou talvez mais pessimista sobre o cenário econômico, enfim, em que a empresa se encontra e que impactos teriam no comportamento do consumidor, enfim, sobre as suas vendas, sobre as suas receitas, sobre as despesas e como estaria o negócio. Para aí sim termos um posicionamento estratégico da empresa frente a todo esse estudo que a gente fez. Então, trazemos aqui dois pensamentos, né? Um sobre o William Edwards Deming, que trouxe para a gente o ciclo de Deming, né? O ciclo PDCA, de melhoria contínua. Então, falou assim, ó, o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Ora, um administrador, ele é um medidor que faz a comparação dessas medições de forma contínua, que traz um feedback, que aplica ferramentas, instrumentos para analisar esses indicadores de desempenho e alimentar com informações toda a firma para que ela melhore o desempenho das suas atividades, dos seus processos, para que ela cresça, para que ela desenvolva, para que ela alcance os objetivos, né, através da missão, atingindo assim a visão. E aí agora uma outra mensagem, né, do outro grande pensador contemporâneo, que é o Peter Drucker, que ele fala o que pode ser medido, pode ser melhorado. Ora, não é só medir, não é só acompanhar, já que estamos em um mercado de grande concorrência, então cabe a nós também melhorar os nossos processos. Já falei do Balanced Scorecard aí, mas enfim, falaremos mais adiante. Então o plano de negócio, né, que ele não deve abrir mão do feedback, que é o retorno da informação, do contínuo brainstorming, ou seja, várias ideias para chegar na melhoria, na atualização, na inovação, na solução de problemas. Trabalhar com administração por objetivos, né, tendo metas claras em níveis departamentais e organizacionais, utilizando planos de ação, né, como o 5W2H, onde você define o que, como, quando, onde, quem, por quanto que vai ser feito para determinado tipo de ação. Isso tudo para você alimentar, né, um plano de desenvolvimento institucional. Então tudo isso que está aqui no centro é algo de instrumento que o administrador deve estar todo o tempo movimentando dentro da organização. E aqui, ao redor, está a estrutura de um plano de negócio, né? Sumário executivo, análise de mercado, plano financeiro, criação de cenários, plano operacional, plano de marketing e o posicionamento estratégico. Aqui, ó, tá na tela para vocês um exemplo, como que eu posso criar a estruturação da definição do objetivo. Então, qual que é o objetivo? Vamos colocar aqui, né? Vamos fazer como se fosse uma prática. O objetivo é realizar 150 vistorias por ano. Ora, eu estabeleci como um objetivo realizar 150 vistorias por ano. Aí no primeiro dia do ano, aí realizei alguma vistoria? Não. Então, estou mais longe do alcance da minha meta. Passou uma semana, fiz alguma vistoria? Não. Então, estou mais longe ao alcance da minha meta. Na verdade, o que eu faria? Eu dividiria lá os dias úteis do ano por essa quantidade de vistorias e cada dia que eu não conseguisse realizar uma vistoria, eu estaria mais longe do alcance do meu objetivo. Então, o indicador. Quem que poderia ser um indicador aqui? É a vistoria. É a realização unitária da vistoria.
Então, cada vistoria que eu realizar vai ser um indicador aqui, né? Opa, realização unitária da vistoria. Ora, quem que vai ser a fonte de informação? Ora, então, o próprio vai ser o próprio executor. O próprio executor. Né? Poderia ser outra coisa, tá, pessoal? Colocando aqui um exemplo. O próprio executor seria aqui o responsável. Deixa eu colocar aqui de vermelho, né? E a meta. Então, a meta é o seguinte. Vamos fazer um cálculo? Vou fazer um cálculo breve aqui. Vamos colocar que eu tenha 200 dias. 200 é pouco, né? Deixa eu consultar no Google. Dias úteis 2023. Então eu tenho 248 dias úteis. 248 dividido por 150. Ora, eu terei que realizar uma vistoria a cada 2 dias. Ou a cada 1 dia e meio. Ora, então se eu passar 2 dias sem realizar uma vistoria, eu vou estar abaixo da minha meta. Eu estaria abaixo da minha meta. Então, qual que é a minha meta? A minha meta é uma vistoria a cada 2 dias. Pronto. Ó, se eu ficar dentro dessa meta, ou seja, a cada 2 dias eu realizo uma vistoria, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Se eu não cumprir isso aqui, eu não vou atingi-lo. Né? Se passar 2 dias e isso aí já tiver corrido um tempo muito grande, provavelmente eu não alcançarei a minha meta. Olha, então aqui ó, a gente tem as metas SMART. Então, a meta, olha o que é a característica de uma meta SMART. Ela tem que ser específica, clara e objetiva. É uma meta alcançável. Então aqui eu marco, né? No caso eu marcaria. Vamos inserir aqui um marcadorzinho, um X. Cadê o X? Não tem X não, vou pôr uma bolinha, um quadradinho, pronto. Aqui, ó. Ó, então ela é clara, então eu marco aqui, ó. Pronto, ela é clara, vou colocar de vermelho, para ficar igual ao outro. Pronto. Então, ela é específica, clara e objetiva. O que mais? Deixa eu aumentar. Ela é uma meta alcançável. Há um tempo definido para que a meta seja atingida. Tem um prazo aí, né? Então, a cada 2 dias. O que mais? Pode ser mensurada? Pode. Nós contamos ali a quantidade, então pode ser mensurada a cada 2 dias. É realmente relevante para a organização? Lógico que ela é relevante, já que ela está atrelada à entrada de dinheiro, né, à receita do negócio. Então, é isso aí. Então, marquei. Agora a terceira etapa, o 5W2H para a sua empresa. Então, qual que é o motivo da execução dessa iniciativa? O motivo é garantir a receita necessária ao custeio e ao pagamento dos juros ou do investimento. Né? Eu poderia escrever aqui. Eu não vou escrever para não tomar muito tempo. Depois, o resumo da iniciativa. Como a iniciativa será alcançada? Então pode ser através da captação de clientes ou nomeações. Isso colocando como exemplo, né, do meu ramo de atividade. Responsável pela liderança, execução, no caso, seria a pessoa, no caso seria eu, um assistente técnico que eu colocasse, né? Um prazo, então eu determinava, eu agendo o dia que vai ser realizado, o dia que vai ser e o prazo que eu tenho para poder entregar determinado trabalho, né? Que mais? A localização, onde é que eu estou, endereço, por aí vai, onde que vai ser executada aquela tarefa.
e depois a necessidade, né? O que vai ser necessário para executar esse trabalho, nesse caso aqui a tal da vistoria que eu coloquei como exemplo. Então aqui fizemos de forma bem rápida, né? Para vocês verem aí, depois vocês podem praticar também, como que seria a definição de objetivo, um indicador e meta, baseado em metas SMART e criando aí um plano de ação para a sua empresa. Aqui então, temos que dentro do planejamento, do plano do negócio, né, temos aí o uso de várias ferramentas, né? Então, BPM ou CPM, que é o caminho crítico, alguns conhecem como árvore de decisão. Árvore de decisão onde você pode pontuar suas escolhas, né? São métodos específicos, talvez eu mostre alguma coisa aí para vocês. Temos ferramentas da qualidade também, vou mostrar alguma coisa para vocês. Matriz GUT para classificação de problemas, matriz FMEA também, eu classifico problemas e já estabeleço possíveis soluções. Temos aí também o BSC, o Balanced Scorecard. Então são formas de gestão aplicadas ao negócio que você criou. Aqui como exemplo, pessoal, temos aqui o que seria para eu criar, por exemplo, um diagrama do caminho crítico ou uma árvore de decisão, onde eu criaria um diagrama baseado aqui em alguns elementos de atividades que são dependentes, outras atividades independentes, e nós criaríamos um diagrama sobre isso aqui. Eu não vou aprofundar muito com essa ferramenta com vocês, tá? Por causa do tempo aqui para a gente praticar. Mas aqui no caso tem uma que eu preparei para vocês, que basta eu copiar aqui e vou mandar aqui para o Excel, vai aparecer aí na tela para vocês. Ora, então aqui ó, eu vou colar aqui aquela matriz que eu copiei de lá. Então aqui ó, então, por exemplo, aqui temos alguns problemas. Então, atraso na entrega de insumos, capacitação de vendedores, defeitos na produção de embalagens, aumento no consumo de água. Aí eu falei assim, eu vou montar um grupo de trabalho e individualmente, cada participante desse grupo vai falar para mim, de 0 a 5, quanto que esse problema é grave, urgente ou tendente. Então vamos lá, eu perguntei para um dos participantes, ora, a entrega de um determinado insumo, o quanto que isso é grave? Ele vai analisar, ora, se eu tenho um estoque, para quanto tempo vai durar esse estoque, quanto tempo que demora para o meu fornecedor me entregar os meus insumos, e ele vai pesar. Então vamos dar um exemplo, ele falou, não, isso eu dou uma nota 3 de gravidade. Agora, o quanto que é urgente que seja sanado esse problema de atraso? Ora, pesando da análise que ele fez lá sobre o que ele tem de estoque, a quantidade de produtos que ele tem para poder produzir, né, ordem de produção, enfim, ele fala assim, a urgência disso é 3. E a tendência, fala assim, ó, se isso não for solucionado logo, isso aí pode agravar, porque vai diminuir meu estoque, e aí eu vou ter que produzir e pode ser que acabe. Então eu vou julgar que isso é 4%, ou uma nota 4. Ora, então aqui agora ele vai multiplicar esses pesos. Ele vai colocar lá 3 vezes 3, vezes 3, vezes 4, pegando a posição das células, né? Então a hora que ele arrastar aqui, né? Enfim, beleza. Agora vamos para o outro problema. Perguntamos para esse mesmo colaborador, ó, sobre capacitar os vendedores, o quanto que você acha que isso é importante? Aí vai que ele não é desse setor de vendas, né? Ele é lá da parte do estoque. Ele fala, eu acho que isso é 2. Ele não acha que é tão importante ou que é tão grave não ter capacitação para os vendedores. Aí fala assim, e o quanto que você acha que é urgente a gente fazer esse treinamento? Né?
estão seguindo aí. Vamos perguntar para o mesmo colaborador, né? Faz de conta que ele é de outro setor. Então, capacitação de vendedores. Ele fala que, então ele não acha que isso é muito grave. Ele coloca lá um peso 2. E também acha que não é muito urgente. Né? Ele acha que não é muito urgente. Aí ele pensa lá, 2 também. Só como exemplo, tá? E ele fala, qual a tendência se isso aí eles não tiverem treinamento? Ele fala, não, realmente eles têm que ter treinamento, senão pode ser que agrave a situação. Ele coloca lá um peso 4. Então observe que o primeiro problema ainda está tendo um peso maior, né? Então, beleza. Aí fala, defeito na produção. Vixe. Então chega e pergunta para esse mesmo colaborador que fornece os produtos lá para a linha de produção, né? Faz de conta que ele trabalha lá no almoxarifado. Ele falou assim, defeito na produção é grave, porque aí gera desperdício, né, perdas, então isso é muito grave. Ele coloca lá 4. E quanto que é urgente resolver isso? Ele falou, é muito urgente, porque senão vai só dando prejuízo. E a tendência é só aumentar. Então ele coloca como isso aí é um peso maior. Então observe que aqui agora, esse aqui está com peso maior entre os 3 problemas, né? E por fim, aumento do consumo de água. Pergunta para esse mesmo colaborador. Aí ele fala assim, consumo de água, acho que é grave, mas não é muito não. Ele coloca um peso 2. E o quanto que é urgente tratar desse aumento do consumo de água? Ele fala assim, eu acho que tem que tratar logo, né? Já que envolve custo. Ele fala, não, um peso 4. Né? E por fim, e com a tendência, se isso não for resolvido, ele acha também um peso 4. Ora, então aqui eu já tenho uma sequência, né? Eu já sei que esse aqui é o primeiro que eu teria que resolver, esse aqui seria o segundo, né? Depois esse aqui e por último esse aqui. Se eu quisesse classificar isso aqui, né? Coloco do menor para o maior, né? Expandir seleção. Eu sabia que os defeitos na produção é o que eu tenho de mais grave, o atraso da entrega é o segundo que eu tenho que priorizar, depois o aumento no consumo de água e por último seria a capacitação dos vendedores. Mas isso aqui foi a opinião de um colaborador de lá da área de produção ou do almoxarifado. Se eu fizesse as perguntas para um vendedor, os pesos que ele colocaria certamente seriam diferentes. Mas aí o que eu faria? Eu somaria esses pesos e depois iria ver quais as somatórias dariam uma pontuação maior. E aí eu iria priorizar esses maiores pesos, assim como eu fiz aqui. Então, pessoal, foi somente para a gente mostrar de uma forma prática o uso de uma ferramenta que a gente pode aplicar na classificação de problemas ou de possíveis estratégias, né? Aqui essa é a matriz F-meia, que ela funciona basicamente como a matriz Gucci. Porém, ela já vem estabelecendo possíveis controles e ações com responsáveis e prazos para resolver. A matriz F-meia é conhecida como a matriz modo falha. Ou seja, para cada processo, ele já sabe o que pode acontecer de errado e já tem estabelecido um critério de resolução. Então aqui também teremos aí, no início, por exemplo, folha de pagamento. Então qual que é a falha? Atraso na entrega das folhas de ponto. Ora, o efeito pode ser o não pagamento. Então, quanto que isso é grave, eu coloco, sei lá, um peso, isso aqui é muito grave, se o cara não receber, né? E a causa? O não preenchimento das folhas. Aí eu vou falar, o quanto que isso ocorre? Eu vou colocar aqui raramente. Então, coloquei um peso 2. E os controles, né? Então, qual que seria o controle? Comunicar aos colaboradores sobre o preenchimento das folhas. E o quanto que isso é detectável, né? Isso aqui é fortemente detectável. Ora, se eu puxei lá o extrato da minha folha e eu percebo lá que não foi entregue, facilmente eu detecto isso. Vou multiplicar os pesos assim
5 vezes 2, 10, vezes 5, 50. Então eu estabeleci aqui esse risco de 50. Qual que é a ação? O envio de mensagem aos colaboradores para assinaturas das folhas de ponto. Quem que vai ser o responsável? O diretor até o 5º dia útil. Então pronto. Para cada tipo de problema, eu já tenho uma possível solução com um responsável e um prazo. Então essa é a matriz modo falha. Aqui, pessoal, um outro instrumento, né, da administração que compõe também o plano financeiro do plano de negócio é a demonstração de resultado do exercício. O que é isso? É um instrumento onde o gestor tem à sua mão tudo que vai entrar de dinheiro na empresa. Então vamos colocar aqui que entrou R$100 mil nessa empresa, né? Entrou R$100 mil. Só que essa empresa, ela teve custos variáveis. O que são custos variáveis? Custos variáveis são aqueles custos que variam conforme a minha produção. Ora, se eu produzir, eu vou ter esses custos. Se eu não produzir, eu não vou ter esses custos. Ora, então, também tenho custos fixos, né? Custos com, no caso aqui, né? Aqui são os custos variáveis. Tenho também os custos com os materiais diretos, ou os custos com mercadorias vendidas, tá? Isso aqui englobando essa parte de custos variáveis, tá? Então, o custo desses 50 mil, 30 mil é com mercadoria. Aí vou colocar aqui que uma parte dele, vou colocar aqui que 20 mil, não, que 10 mil, 10 não, 5 mil, vamos colocar aqui, 5 não, vamos colocar 10 mil, vou colocar aqui 10%, né? E aqui por último, eu vou colocar que eu tenho 10 mil também com gasto com vendas. Então, dos meus custos variáveis, eu tenho 30 mil, que é o custo com as próprias mercadorias vendidas, 10 mil, que é imposto sobre as vendas, e 10 mil, que é o gasto que eu tenho com as vendas. Então, o subtotal aqui no caso seria o quê? Receita menos custo. Então, aqui no caso, resultaria de 50 mil. Né? 50 mil. 50 mil, que é 100 mil menos os 50 mil, ainda eu tenho 50 mil. Agora, eu tenho aqui, né, a margem de contribuição, que é 1 menos 2. Então, no caso aí, é aqui, né? É aqui, e não aqui. Agora, o que vem, né? O que vem? Eu tenho custos fixos. Eu produzindo ou não, eu tenho esses custos aqui para eu pagar. Então, faz de conta que eu tenho aqui mais 30 mil. Ora, então aqui eu tenho, desses 50 mil, eu tenho que tirar mais 30 mil. Então no final me sobrou 20 mil. Né? Me sobrou. De 100 mil que eu tenho de receita, 50 mil é custo variável e 30 mil é custo fixo. Então, o que eu tenho de lucro são 20 mil reais. Aqui eu poderia colocar percentualmente o que representa cada um desses custos fixos e variáveis frente ao meu resultado. Isso serve para eu ver qual que é o comportamento, né, das minhas receitas, dos meus custos, para eu gerir melhor o meu negócio. Um outro elemento que é muito importante dentro da gestão aqui da administração é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quando as receitas se igualam às despesas. E como que eu calculo isso? Eu pego todo o meu custo fixo e divido pelo índice da margem de contribuição. Agora, como que se calcula a margem de contribuição? Ora, a margem de contribuição eu vou pegar a minha receita total menos o meu custo variável total. No caso aqui, se eu pegasse 100 mil menos 50 mil. Né? Então, receita total menos custo variável total. Quanto que é a minha receita total? 100 mil. Menos quanto que é meu custo variável total? 50 mil. Então, no caso aqui, seria 50 mil dividido pela receita total. Então, 50 mil dividido por 100 mil. Então, pegando aqui o exemplo, né?
não com esses valores que eu coloquei, mas com o que já estava estabelecido aqui. Então, 100 mil seria a minha receita total, meu custo variável total aqui, emblematicamente 70 mil, então, dividido pela receita total. Isso daria 30%. Então, eu vou pegar lá no final, para calcular o meu ponto de equilíbrio, eu vou pegar o meu custo fixo total, que nesse exemplo aqui está 19.500, né? Quando a gente começou a falar ali, no caso seria 30 mil, mas aqui 19.500 dividido por esses 30%, eu irei saber qual que é o ponto de equilíbrio. Nesse caso aqui, 65 mil. Então eu sei que quando eu atingir um faturamento de 65 mil reais, eu vou conseguir pagar todas as minhas despesas. Acima disso eu vou ter lucro, mas abaixo disso a empresa vai estar operando no prejuízo. Então agora vamos passar para um outro indicador que é a lucratividade. A lucratividade é o quê? O lucro líquido dividido pela receita total. Ó, se a gente pegar pelo exemplo inicial, qual que foi o lucro líquido nosso? 20 mil reais. Qual que foi a receita total? 100 mil reais. Então eu dividiria 20 mil por 100 mil, que daria 20%. Né? Aqui nesse exemplo que está aqui, a receita total foi 100 mil. E o lucro líquido, 8 mil. Então 8 mil dividido por 100 mil daria aí no caso 8%. Temos mais um indicador que é a rentabilidade. Rentabilidade é o quê? É o lucro líquido dividido pelo investimento total. Ora, aqui nós não tratamos sobre investimentos, mas como exemplo, vamos pegar aqui 32 mil reais de investimento. E o exemplo ainda de 8 mil reais de lucro líquido. Então eu vou dividir os 8 mil de lucro líquido pelos 32 mil de investimento, que no caso seria 25% ao ano. Então você demoraria, o payback, o prazo de retorno de investimento, você demoraria 4 anos para ter esse retorno. Ou seja, se eu dividir o meu investimento pelo meu lucro, então eu vou achar aí o meu período, né? O meu payback, ou prazo de retorno do investimento. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais uma aula, né? Falamos aí um conteúdo bastante extenso, mas ainda temos a próxima semana, onde eu vou trazer várias outras ferramentas aí para a gente poder trabalhar. Então, espero que vocês acessem o fórum, tá bom? Cumpram lá a atividade proposta. Também não deixe de trocar com seus colegas, né, algumas informações sobre o conteúdo dessas aulas. Indico a vocês também, né, que busquem através da internet, vídeos ou artigos sobre os temas aqui trabalhados. Então, um forte abraço e até a próxima semana.